Um Dia de Abelha, de Francis Rodrigues Pinto. Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Como tá sendo ficar em casa? Vocês estão brincando bastante? Vocês estão vendo televisão? Vocês ficam na internet? Estão muito no celular jogando joguinho? Ou vocês também estão ajudando nas tarefas de casa? Vocês estão enxugando os talheres, vocês estão arrumando a cama, dobrando as cobertas, colocando lixo na lixeira? São tudo coisas que crianças na idade de vocês já conseguem fazer, não é mesmo? Bom, tô falando isso porque a história de hoje fala de um colega meu muito folgadão, que não gostava de ajudar em nada, não. Ao contrário, ele só destruía aquilo que os outros faziam, acredita? Ah, mas ele precisava aprender uma lição. Bom, para eu poder contar essa história para vocês, eu quero que cantem comigo uma música que vai acordar os personagens. Essa música é uma que eu sempre cantava lá na escola, então acho que vocês vão lembrar. Canta comigo? Ela é assim: eu vou te contar uma história. Agora atenção, que começa aqui no meio da palma da sua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração. Quem sabia dessa história muito antes da canção? Dá tua mão, dá tua mão, dá tua mão. A história de hoje se chama Um Dia de Abelha. Quem escreveu ela foi o Francis. E ela começa falando de um urso grandão, fofo, mas muito folgadão. Esse urso vivia lá na floresta. Ele se chamava Bilu Bilu. E o urso tinha o costume de ir até uma fazenda para poder pegar sempre o mel na colmeia das abelhas. Mas não era só pegar o mel. Ele era muito agressivo. Ele jogava pedras na colmeia e depois destruía ela todinha com as suas patas para poder tirar o mel para ele. Acredita? Puxa vida. As abelhas achavam que ele era um malfeitor, um vilão que estava lá sempre para destruir todo o trabalho difícil que elas tinham. Ele sempre fazia isso. Não era nada legal. Certa vez, ele estava vendo umas abelhas voando. Então ele já pensou, aqui tem mel. Seguiu as abelhas e quando ele encontrou a colmeia, ele invadiu a fazenda e destruiu a colmeia delas, quase inteira. Ele foi bem agressivo mesmo, sabe? Deu uma patada que mais da metade da colmeia caiu no chão. Ele foi pegando aquele mel e comeu o mel. E comeu com aquelas patas todas lambrecadas. Ele se lambrecou da cabeça aos pés. Ele acabou com todo o mel que elas tinham. E depois que ele terminou de comer o mel, ele deitou e foi dormir. Porque vocês sabem, né? Os ursos fazem isso. Quando eles terminam de comer, eles deitam e dormem por horas, às vezes por dias. Só que dessa vez, na hora que ele invadiu a colmeia, tinha uma abelha, que era a abelha rainha, que conseguiu ver o urso Bilu Bilu. Quando a abelha rainha viu, ela pensou: esse urso precisa de uma lição. Ela tem esse nome de rainha porque a abelha rainha é aquela que comanda todas as outras abelhas numa colmeia. Todas as outras abelhas seguem o que a abelha rainha fala. Afinal de contas, ela é uma mãe para todas as abelhas. As abelhas só nascem graças à abelha rainha. Ela é muito importante quando a gente fala de uma colmeia. E ela deu uma ordem para as suas abelhas. Deu para elas um pozinho mágico, que eu não sei de onde ela arrumou, mas deu. Deu para as abelhas o pozinho mágico e pediu que as abelhas jogassem esse pozinho em cima do urso. Elas foram lá e jogaram todo aquele pozinho. No que elas jogaram o pozinho no urso, o urso, ele foi encolhendo de tamanho
E aí ele foi encolhendo, 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 foi ficando pequenininho, pequenininho, e de repente ele estava minúsculo. Ele era só um urso do tamanho de uma abelha. Elas pegaram ele e levaram para a colmeia delas. Ele ainda estava dormindo, dormiu mais um pouco, mas na hora que ele acordou, ele teve um baita susto. Que onde eu tô? Eu tô diferente. Eu tô pequenininho. Tem asas em mim? Ele assustou, que ele queria dar um baita grito. Mas não foi grito que saiu. Em vez de grito, o barulho que ele fez foi assim. Zzz. Ele era uma abelha. Um urso abelha? Uma abelha urso? Ele não estava entendendo nada, mas a abelha rainha foi conversar com ele. O nome da abelha rainha era Bizu. E Bizu chegou pro Bilu Bilu e explicou tudo. Falou que ele, como urso, estava sendo muito malvado para as abelhas e que tem jeitos muito melhores de se conseguir o mel sem ser destruindo a colmeia. Ele ia ter que aprender isso. E a melhor forma dele aprender era vivendo como uma abelha, entendendo como é difícil e trabalhoso fazer tanto mel, para depois ele comer assim tudo de uma vez e destruir tudo que foi feito. Ele ficou pensando no que ele tinha feito, mas como que ele ia entender que é tão difícil assim fazer mel? Então, a Bizu deu para ele tarefas que as abelhas sempre fazem. Bilu Bilu ia aprender a trabalhar. E se o assunto é trabalho, ninguém melhor que as abelhas para ensinar, não é mesmo? Bom, a abelha voou até a sua colmeia e explicou para ele tudo o que ele precisaria fazer. Ela falou que ele ia precisar primeiro trabalhar como babá. Ele trabalhou como babá. Ele cuidou de todos os ovinhos de abelha que a abelha rainha coloca. E ele viu como que é o trabalho de cuidar dos ovinhos. Ele viu qual é a função do zangão que ajuda a rainha a fazer esses filhotinhos. Quando ele viu elas tão pequenininhas, ele entendeu um pouco e teve carinho com as abelhas. Afinal, quando a gente vê um filhote, o nosso coração fica um pouco mais feliz. Depois, ele foi trabalhar em limpar toda a colmeia. Separar a cera, separar o própolis, separar o mel, colocar cada coisa em seu lugar. Ele aprendeu que as abelhas que saíam de dentro da colmeia e iam nas folhas, nas flores, elas tinham um serviço muito importante. Elas polinizavam todos os jardins que tem por aí. Polinizar é pegar o pólen das flores e esparramar pelos jardins, pelos lugares, para que a terra faça brotar novas flores e nascer novos jardins. Mas as abelhas que saem para fazer polinização não fazem só isso não. Elas sugam o néctar, que é uma coisa docinha que elas encontram nas flores. E quando elas sugam os néctares, elas trazem isso para se transformar em mel aqui na colmeia. Elas fazem isso, colocam naqueles casulinhos que existem dentro da colmeia. Na hora que elas colocam lá dentro, ele ainda tá meio molenga. Então, lá dentro, as abelhas precisam trabalhar para fazer esse mel ficar grossinho. Só que elas não têm fogão para fazer isso, igual a gente tem fogão em casa para esquentar as comidas. E sabe como é que elas fazem para esquentar o mel? Elas batem as suas asas muito, muito, muito depressa. Bilu Bilu aprendeu a fazer isso também. Ele tinha ganhado asas para isso. Ele batia suas asinhas e cozinhava aquele mel todo junto com as suas amigas abelhas. Era tão cansativo, era tão trabalhoso, mas ele via como que era gostoso ver o meu melzinho pronto graças ao trabalho dele. Ele estava entendendo que quando a gente se esforça para ter alguma coisa, ela tem mais valor para a gente. Bilu Bilu agora já estava diferente. Ele tinha aprendido o valor das coisas, porque ele tinha conhecido o serviço de todas as abelhas. Ele só não tinha ainda saído da colmeia para ir fazer a polinização ou para pegar néctar para fazer mel. Mas ele já tinha aprendido tanto
Ele estava indo muito bem. E não era só ele que sentia isso. A abelha rainha também estava mesmo muito orgulhosa e resolveu chamar o Bilu-Bilu para conversar. Ela disse que estava gostando do trabalho dele e de como ele estava se empenhando para ser uma abelha de verdade. Então, ela ia dar uma importante missão para ele. Ele ia sair junto com as abelhas polinizadoras. Ele ia ter o direito de poder sair da colmeia. Isso é muito importante. Não são todas as abelhas que saem. Tem abelhas que ficam a vida inteira lá dentro da colmeia. E ele tinha ganhado esse direito. Uau! Ele estava muito feliz. E muito honrado. Sim, é uma tarefa muito importante. Então ele disse: obrigado, rainha. Eu me sinto mesmo pronto. Ela deu a ordem. E na hora que ele foi sair da colmeia, ele começou a bater as asas, mas aí ele caiu. Ele caiu. As asas dele não funcionou. Sabe por quê? Ele não tinha mais asas. Bilu-Bilu tinha ficado grande de novo. Ele era um urso outra vez. Ele não era mais uma abelha. Que alegria! Ele tinha voltado a ser urso. Ele não era mais abelha, ele era ele de novo. Bilu-Bilu agora era um urso outra vez, igualzinho antes. Na verdade, não igualzinho antes. Bilu-Bilu agora era um urso diferente. Ele era um urso que entendia o trabalho e a importância e a dificuldade que é para as abelhas fazerem o mel. Agora, o Bilu-Bilu tinha percebido como que ele tinha sido cruel, desmanchando e estragando tantas colmeias assim. Ele mudou totalmente o jeito dele pensar e também o jeito dele de fazer as coisas. Chega de ser um urso preguiçoso e folgadão. A partir de agora, Bilu-Bilu se transformou em outro. E se você quiser encontrar o Bilu-Bilu, ele está no meio da floresta, que é o melhor lugar para ele viver. E lá no meio da floresta, ele montou um restaurante que se chama Que Delícia. Lá ele prepara os maravilhosos quitutes e chama suas amigas abelhas para sempre ir comer lá. De graça, né? Porque afinal de contas, ele sempre comeu de graça o mel que elas faziam também, né? Agora que eles são amigos de novo, um beijo para vocês, meus amigos. Tô morrendo de saudade. Tchau e até a próxima história.